Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Antônio e eu vim aqui conversar com vocês. Eu sempre costumo dizer que para a gente ir para frente, a gente tem que ter alguma coisa para empurrar a gente, né? Então, sempre de vez em quando é bom ter um obsessor e a gente vai um pouquinho mais rápido para frente. Mas, não, tudo bem. Funcionou? Funcionou, fica à vontade. Então vamos recomeçar. Sinto muito que vocês tenham que me aguentar, né? Mas todos precisam de um obsessor, né? Para a gente ir para frente, e esse é meu papel. Gente, tirando a brincadeira, né? A gente vem aqui, o Wagner pediu para vir conversar com vocês, para trazer um tema que eu tenho certeza que muitos aqui falaram, não precisa que eu já sei, mas para alguns talvez seja realmente um problema. Honrar pai e mãe. Está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 14. E eu gostaria o seguinte, não ficar conversando, não que fosse uma palestra, mas que a gente pudesse interagir e conversar. Tá? Eu sempre digo que eu não sou palestrante, gente, eu sou simplesmente um falador. Tá? O que seria honrar pai e mãe? Vocês têm uma ideia de que a gente fala, vamos honrar pai e mãe. É interessante que quando Jesus ele faz os comentários, né, ele fala sobre as leis divinas, né, sobre o caminho que a gente deve seguir, ele sempre usa a palavra amar. Amar ao teu próximo, a ti mesmo, amar a Deus, né, amar as pessoas. Por que quando veio lá Moisés, né, mediunicamente trazer para a gente o resumo das leis divinas, ele não usou a palavra amar a seus pais, mas ele usou a palavra honrar a seus pais. Vocês já pensaram nisso? Ele mudou essa palavra? Por que ele não diz amar? Alguém poderia explicar ou não? Ou tem ideia? É o seguinte, gente, muitas vezes, se a gente fala amar, principalmente dentro da família, é meio complicado às vezes. Eu costumo dizer que família nada mais é do que união de inimigos. Não é verdade? Às vezes é mais fácil a gente se dar bem com o vizinho, se dar melhor dentro do serviço, que se dar bem dentro de casa ou com os parentes, né? É fuxico, é aquela bronca que existe, às vezes até entre pais e filhos. E por que existe, então, essa diferença? Quando a gente fala em amar os pais, respeitar os pais, nós temos que entender que existe uma ligação divina entre os nossos pais e os filhos. Por quê? É tão interessante, às vezes, quando a gente começa a estudar o que é uma fecundação, o que é você criar um ser humano dentro de uma família, duas pessoas criarem, a gente simplesmente não para pensar, a gente só vê a parte física, né? Mas existe, de tal forma, uma sintonia tão grande entre esses três espíritos, que é o pai, a mãe e o filho, muito mais do que a gente possa imaginar. Tem um livro, ele é um pouquinho complicado de ler, eu já li umas 3 vezes para entender, que é um livro de André Luiz chamado Missionários da Luz. Você já deve ter ouvido falar, né? Tem um capítulo lá que ele fala sobre a reencarnação de um espírito chamado Sigismundo. É um capítulo bem longo, onde vai se explicando como que se processa, como é que um espírito ele consegue entrar num corpo e dali desenvolver. Como que ele consegue formar aquele corpo. E é tão interessante quando nós falamos da procriação, que é uma lei divina tão perfeita, que se a gente começasse realmente a pensar de uma forma muito maior do que simplesmente a gente vê, que é uma conjunção de um homem e de uma mulher, e dali surge um outro ser, a gente vê que é muito mais profundo. É tão interessante que dentro da doutrina nós vamos aprendendo que nós já fomos criados antes de simplesmente encarnarmos. Por quê? Todos nós trazemos dentro do nosso subconsciente uma série já formada de personalidade, não é? É aquele filho que nasceu que é sempre sorridente, aquele filho que é nervoso, irritado, que tudo que fala para ele sai para briga, não é assim?
entre o homem e a mulher, teu marido, né? Eu vou estar falando de marido, que as mulheres sempre agem melhor do que o homem, né? O marido é que normalmente acaba, vamos dizer, perturbando o casamento, não é verdade? Porque as mulheres são mais santas do que os homens, são mais espíritos mais evoluídos, né? É verdade. Porque é o seguinte, eu quero chegar em casa e estar bem. Mas a gente já acaba trazendo uma certa personalidade. Quando nós falamos, eu sou nervoso, eu sou assim, não. A gente se fez uma pessoa nervosa, a gente se fez uma pessoa irritadiça, ou uma pessoa calma. Nós vamos formando a nossa personalidade. Aí a gente começa a entender que nós já trazemos lá do passado uma base já, uma estrutura para a gente tocar essa nossa vida. E dentro da doutrina, nós aprendemos que a gente nasceu muito simplório. A gente vem lá do mundo animal. Então aí nós vamos aprendendo como formar o corpo físico desde o mundo animal. É tão interessante, se a gente for estudar, por exemplo, a gestação, assim que existe, né, a conjunção do óvulo com o espermatozoide que forma o ovo, você já pararam para pensar que é uma célula microscópica que não dá nem para ver, não dá nem para colocar na ponta da agulha? E aquela célula microscópica, ela começa a se desdobrar e vai formando um ser. Só que quando a gente vê que ela começa a formar nas primeiras semanas, se a gente trazer aqui, chama-se embrião, não chama feto ainda. Por quê? Porque você não sabe que animal é aquele. Se a gente pegar um embrião de um ser humano, um embrião de um porco, um embrião de um boi, você não sabe qual que é qual. São exatamente iguais. Isso nos diz o quê? Que quando uma criança vai nascer, ela já começa a passar por toda aquela fase de aprendizado da formação de um corpo, de um ser humano. Quando ele vai, aí é que nós às vezes não entendemos, não é físico. Só para a gente entender. Como é que pode aquela célula se ligar a um espírito e formar um corpo? Quando nós falamos que às vezes nós trazemos determinados defeitos, ou determinadas fortalezas, um corpo bem feito, um corpo com problema, sempre ele é formado baseado no quê? No nosso perispírito, aquilo que nós trazemos de outras encarnações. É o molde, é o perispírito. Aquela pessoa que às vezes cometeu, por exemplo, um suicídio, se deu um tiro no coração, ele afetou o seu perispírito. Com certeza, na sua próxima encarnação, ele deve trazer problemas cardíacos, porque na hora de formar o corpo, a parte cardíaca, ela vai estar influenciando e vai trazer aquelas deficiências que ele criou no perispírito. Tem tudo bem, gente? É interessante, se vocês tiverem a curiosidade de ler esse livro, que quando vai haver o princípio da encarnação, o perispírito do ser encarnante ele é incluído até formar praticamente a forma de um bebê, daquela inicial. O início é o seguinte: a mãe, espiritualmente falando, ela já recebe aquela criança antes da sua formação. E conforme aquela célula pequenininha começa a se desdobrar, ele está dentro do perispírito da mãe, dentro do corpo da mãe, e a influência da mãe vai ajudar com que aquele corpo seja formado da melhor forma possível. Então, quando a gente começa a pensar nisso, se hoje nós temos um corpo e a possibilidade dessa reencarnação, nós devemos agradecer aos pais que nós temos. Porque é uma missão que todos nós temos da procriação, é uma lei divina. Aí nós falamos, o que então é honrar o pai e a mãe? É respeitar. Mesmo que às vezes, eu sei que muitas vezes alguém vai falar, puxa vida, eu não consigo ter amor aos meus pais porque foram pessoas problemáticas, foram pessoas que não souberam dar amor. Nós estávamos até conversando aqui com o meu amigo Sérgio,
a gente falando que nós fazemos um trabalho onde tem aquelas crianças lá da Fundação Casa, onde tem aquelas pessoas que fazem uso de droga, né? E somente quando você convive que a gente vê a dor que essas pessoas têm e que a família tem. E muitos deles se revoltam justamente por causa da família. A gente que, graças a Deus, e pelo que eu vejo aqui, a gente tem uma família, entre aspas, normal, nós podemos até agradecer de ter sempre alguém que possa nos instruir. Mas, infelizmente, ainda nesse mundo, nós vamos encontrar irmãos nossos que nem ao menos isso tem. Nem um lar estruturado, nem um pai e uma mãe para ensinar o que é correto. Então, a gente está encontrando aqui o verdadeiro umbral. A gente pensa que o umbral nós só vamos encontrar depois que a gente se desencarnar, mas a gente já convive com umbral. E a gente vai percebendo que muitas vezes, muitos daqueles rapazinhos que a gente conhece, daquelas crianças, elas sofreram na mão daqueles que se dizem pais ou genitores. E coisas que eu não vou dizer aqui, porque nem cabe, porque seria muito triste as histórias que a gente convive, que a gente ouve, que um pai e uma mãe têm coragem de fazer com as crianças. Então você vai falar, como que pode uma criança dessa, um ser desse, crescer e ter amor pelos seus pais? Só que nós temos que entender que nada existe nesse mundo que seja ao acaso. Deus é perfeito em todas as suas criações, tudo que Ele faz é perfeito. Tudo tem uma razão de ser. E o fato de nós estarmos unidos com determinadas pessoas, determinados espíritos, por pior que seja, é a lei de atração que ali está existindo. Tem uma coisa bastante interessante, até a gente numa última palestra está comentando sobre justiça divina. Às vezes nós falamos que justiça divina, Deus castiga. Vocês acham que Deus castiga? Nem quando a gente faz coisa errada, Ele não castiga? O que vocês acham? Deus castiga ou não castiga? Eu acho que não, acho que é nós mesmos que castigamos nós. Porque a gente quer, não. Deus não castiga. O que existe é simplesmente as suas leis. Ela faz com que a gente sempre tenha que buscar o equilíbrio e refazer aquilo que nós fizemos que não é bom. Quando nós falamos do pecado, em muitas igrejas falam muito do pecado, né? O pecado mortal, o pecado que não sei o quê. O pecado é quando nós fazemos algo que agride ou a mim ou a outras pessoas, inclusive a mim próprio. E toda vez que eu faça algo que possa prejudicar alguém ou a mim, aquilo vai ficar dentro de mim. Eu costumo dizer que é a nossa sombra. Por mais que a gente pense que simplesmente não vai ter efeito nenhum alguma coisa que nós fizemos, aquela sombra vai estar conosco. E o mundo dá voltas, a vida dá voltas. Sempre vai aparecer um dia que a gente vai voltar no mesmo lugar para que a gente possa retificar. Tem um exemplo que eu gosto de citar, que eu acho assim que é muito bonito. O André Luiz, né? Se vocês devem conhecer o André Luiz, né? Que ele tem uma coletânea maravilhosa na universidade. O André Luiz, quando ele desencarnou, ele passou ali pelo umbral, que conseguiu sair, e ele foi lá para alguns lugares do nosso bar, onde ele recebia aqueles espíritos que voltavam lá da reencarnação com problemas, espíritos que praticamente estavam doentes e que tinham se recompor. Quem assistiu o nosso lar deve mais ou menos saber o que nós estamos falando. E André Luiz trabalhava naquelas câmeras onde estavam muitos espíritos ali ou dormindo ou não conseguiam se levantar, e diz ele, né, que um dia lá ele sentiu uma atração por um determinado leito. E ele não aguentava aquela coisa na cabeça dele. Ele falou, mas por que eu quero ir naquela cama? O que tem lá? Inclusive a Narcisa, que é aquela enfermeira que eu ajudava, falou, olha, se deu essa vontade, vai. Alguma coisa está dizendo para você ir lá. E quando ele chegou ali, ele viu uma moça cega, de espírito, né, sofrendo muito, e que ela havia desencarnado até por ter uma vida totalmente desregrada sexualmente falando.
E André Luiz começou a conversar com ela. Quando ele começou a conversar com ela, ele viu que aquela moça que estava ali, aquele espírito, era uma mocinha que, quando bem jovenzinha, ela foi trabalhar na casa que André Luiz morava, que ele era jovem. E ali, ela prestando serviço, ele jovem, toda aquela, aquela força sexual dos jovens, começaram a se gostar e acabaram tendo um relacionamento. Quando a família descobriu sobre esse relacionamento, as famílias ricas não admitiam muito isso, simplesmente mandou ela embora. Naquela época, uma mulher, qualquer mulher que fosse, que tivesse qualquer tipo de relacionamento, ela era excluída da sociedade. Então ela acabou tendo uma vida muito sofrida, caindo na promiscuidade para poder sobreviver. Só que o que acontece? Para o jovem André Luiz, foi uma aventura. Foi algo passageiro que ele curtiu. Para ela, que era uma pessoa ingênua, que veio do interior, foi o grande amor da vida dela. Então, para ela, aquela comunhão que estava acontecendo era uma coisa maravilhosa, era o amor da vida dela e ela sonhava em construir. Então, para ela, era simplesmente algo maravilhoso e ela se dedicou, se entregou àquele amor por tudo que ele era. E na verdade, para ele era uma aventura. E por causa disso, ela acabou tendo uma vida um pouco mais difícil. Qual que é realmente a razão de tudo isso que a gente está falando? André Luiz, aquele espírito maravilhoso, cheio de exemplo, aí ele foi perceber que mesmo aquela aventura que ele teve, ele acabou interferindo na vida de uma outra pessoa. E a vida, mesmo após a morte, trouxe ela de volta para ele. Tanto que ali, ele disse o seguinte, ele chorou muito, ela não percebeu que era ele, mas a partir daquele momento ele fez um juramento que ele seria o irmão mais velho dela, que iria cuidar dela para sempre. Lógico que a humildade do André Luiz, ele não tocou mais nesse assunto nas obras literárias dele. Mas ali, ele sentiu a necessidade de ajudar aquele espírito, que sem que ele percebesse, ele desabou. Isso não é justiça divina. Então, às vezes, a gente não percebe. Qualquer coisa que nós fazemos parece que não é nada. Mas tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, nós modificamos o universo da nossa vida. Isso é a justiça divina para que a gente realize. Quando nós estamos em uma família problemática, quando nós temos pais que realmente são difíceis, podem ter certeza que é uma lei de atração que nos fez felizes. Então, por isso que a gente, às vezes, não deve guardar mágoa tão grande. Eu sei que é difícil, espero que aqui não tenha ninguém, também se tiver faz parte da vida, em que teve uma vida muito difícil em consequência dos pais ou dos parentes que tiveram. Mas pode ter certeza que é justamente a justiça divina e bondade de Deus que está nos ligando a esses seres, formando novamente uma família. Aí diz o seguinte, puxa vida, mas como que eu posso gostar de um pai que me fez passar as piores coisas da minha vida? Como que eu posso gostar? O amor, gente, não se impõe. Não tem como você amar alguém. Inclusive, até fazendo aqui uma parte, a gente vê os absurdos que ainda acontecem hoje dos feminicídios. Por quê? Porque o homem, aí eu falo que o homem, ele é muito menos evoluído do que a mulher, Porque o homem, ele se julga dono da mulher. Ela é obrigada a amá-lo, ela é obrigada a gostar dele e pronto. Mesmo que ele não tenha tido por ela um amor tão grande quanto ele está exigindo. Inclusive a gente acabou de ver nessa madrugada, um camarada que invadiu um salão de festa lá e atirou, matou a esposa, tudo. Por quê? Porque ele exige que ela o ame. E amor, gente, o amor simplesmente ele tem que nascer de uma forma voluntária. Ninguém escolhe quem ama. A gente consegue escolher quem a gente ama? Não dá. É algo natural, é a lei da atração.
Então é a mesma coisa nós temos que ver com relação aos pais. É difícil você falar, você amar alguém que te magoou, alguém que te levou para uma vida difícil. E é por isso que Jesus falava, ou nós encontramos lá no Velho Testamento, honrar ao pai também. Então, por mais que tenha esses genitores feito da tua vida algo muito difícil, pelo menos respeite. Não está saindo? Não, agora sim. Então tem que sentir o beijo no microfone. É isso? Tá. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Porque o pessoal está ouvindo. Então desculpe, eu estava bem perto, não sabia. Então, na verdade, mesmo que você não consiga, respeite. Pois se hoje você está tendo a oportunidade dessa encarnação de aprendizado, é porque dois espíritos reencarnaram com uma função de fazer a procriação. E olha, para que a gente pudesse formar o nosso corpo tão bonito quanto nós somos, teve a participação deles, teve a participação daquela mãe que ajudava através do seu sangue. Incrível que pareça, a gente não valoriza, né? Mas o sangue é um rio de energias que corre dentro de nós, que Deus nos dá. E aquele sangue da nossa mãe, ela transcorreu dentro do nosso corpinho para que ele se fortalecesse, para que ele formasse. Então, em termos de manter a procriação bendita que Deus nos colocou, foi justamente esses dois seres que nós trouxemos. Então, de uma certa forma, mesmo que não exista o amor, respeite. Porque de uma certa forma, eles fizeram aquilo dentro da capacidade que eles tinham de fazer. Às vezes até acontece, gente, a gente está vendo que muitas vezes, a mulher acaba abortando um filho. Ou às vezes nem quer abortar, mas pelas atitudes dela, acaba se abortando, porque o embrião do feto ele é muito suscetível. É necessário que tenha uma energia positiva para que ele possa se desenvolver. Senão, conforme aquelas células vão se desdobrando, elas podem vir como defeituosas, inclusive causar um aborto. É a mesma coisa, os senhores sabem o que é o câncer? Nós temos, puxa, ele está com câncer. Os senhores sabem o que é o câncer? É um tumor. Como que é formado o tumor? As nossas células, mesmo hoje, tá? Parece que não, mas a gente sempre é jovem. Em média, a cada 11 meses, mais ou menos, nossas células elas vão sendo trocadas. O que é o câncer? Quando uma célula vai sendo trocada, que uma vai copiar a outra, a célula mãe e a célula filha, se ela vier com um defeito, ela vai ficar meio ruimzinha e vai começar o quê? A formar células defeituosas. Isso é um tumor, isso é o câncer. Só para a gente ter ideia de um bebê que está lá do embrião, como que é importante, tá? Aquela mãe carregando dentro do útero aquilo que ela está fazendo em prol daquele espírito que vai nascer, dando-lhe um corpo que ele possa utilizar como ferramenta. Então sempre é o respeito. E aliás, o respeito, gente, vai um pouquinho acima do que a gente pensa. Não é só respeitar, mas saber que nós também temos a responsabilidade perante aqueles dois espíritos encarnados que nos deram a oportunidade de vir nesse planeta Terra para fazer a nossa parte, que é o respeito. Bem interessante, quando eu era criança, eu não sei nem mais se tem, tinha um livro quando a gente estudava lá que contava algumas histórias. Não sei se vocês perceberam, eu sou da terceira idade, tá? E tinha uma história assim interessante, que antigamente, quando quando se casava e tinha os pais, e antigamente as pessoas idosas, elas tinham um pouquinho mais de dificuldade de sobrevivência, né? Não tinha como hoje, mesmo que seja pouco, uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Então, normalmente os filhos casavam e acabavam tendo uma responsabilidade pelos pais. O que se fazia? Um cômodo lá no fundo, os pais morarem, né? E ali se colocava alguma coisa lá da casa que sobrava para os pais comerem, para os pais sobreviverem, né? Puxa vida, eu vou colocar um sofá novo aqui, vou dar um velho para eles morarem, né? Eu tenho uma cadeira nova aqui, vou dar a velha para eles utilizarem. Era mais ou menos dessa forma. E às vezes muitas vezes eles tiravam os pais do convívio dentro da casa, dentro da mesa de almoço e de jantar,
porque tinha muito Alzheimer, eles tremiam. Então, iam comer, derrubavam. E havia filhos que já tinham um pouco melhor dentro da sociedade, que aquilo fazia com que ele não gostasse. Então acabava colocando os pais para ter uma vida assim um pouco à parte deles. Né? Então tinha uma historiazinha nesse livro, né, que é bom para a criança a gente ler, isso eu nunca esqueci. Diz que um dia um pai que tinha lá os avós de uma criança lá no fundo, e que ele fez um prato mais simples, porque ele quebrava os pratos, né? Pegou o resto para ele também. Um dia o pai chegou do serviço e viu o filhinho dele, né, pequeno, primeira infância, mexendo ali com barro, com massa, e estava tentando fazer uma cumbuca, uma cuia. Né? Quem é mais idade sabe o que é cuia, né? Uma tigelinha. E o pai falou: filho, o que você está fazendo aí? Né? O que você está montando aí que eu não estou entendendo? Eu falei: pai, estou fazendo um prato. Ah, é, filho? Um prato e para quê? Papai, eu vou guardar para que você possa usar quando você ficar velho. Isso. Ou seja, era aquilo que se passava para os mais jovens. A partir daquele dia, conta a história que ele trouxe os pais para conviver novamente com a família. Porque todos nós um dia iremos envelhecer e todos nós teremos os filhos ao nosso lado. Mesmo que não seja para nos ajudar nas dificuldades financeiras, mas que estejam caminhando ao nosso lado, né? Que a gente possa conversar com eles de vez em quando. Mesmo os filhos difíceis, a gente está falando de honrar os pais e mães, mas também a gente aprender a respeitar os nossos filhos. Quando a gente fala de pais, eu estou falando muito mais, tá, da dificuldade dos pais difíceis, porque os pais que foram bons, amorosos, pais que nos abraçaram, como dizia, né? Amar quem nos ama é fácil, né? Você abraçar as pessoas que você gosta, que gostam de você é fácil. O duro seria você abraçar alguém que te fez mal, que te traiu, que te machucou. Então é por isso que a gente está puxando muito mais para isso, né? Nós temos filhos, muitos aqui que estão, são pais, são mães. A gente não tem paciência com os filhos. A gente não perdoa os filhos. Quando os filhos erram, a gente não procura, não tenta, não vai buscar. E mesmo quando ele errou muito, a gente ainda vai e abraça. Às vezes nós temos que entender que os pais se tornam como se fossem nossos filhos. E procurar ter esse amor por eles. E não esquecer que se eles estão conosco e nós estamos com eles, é porque nós temos um passado em conjunto. E que talvez aquilo que nós estamos passando de dificuldade é justamente o aprendizado que nós estamos precisando. Ninguém carrega culpa, peso de ninguém. Ninguém. A cada um será dado conforme as suas obras. Nós só respondemos por aquilo que nós plantamos. Lei de ação e reação, ela existe no universo inteiro e na nossa vida. Não para que a gente sofra, mas para que a gente aprenda a utilizá-lo em nosso favor. Como diz, né, a nossa doutrina, o plantio é livre, eu planto o que eu quiser, porém a colheita é obrigatória. E muitas vezes nós estamos aqui colhendo aquilo que nós plantamos. Acabei de falar daquelas crianças lá que infelizmente estão numa fase de uso de drogas. É difícil? É. Filhos problemáticos são. Muito difícil. A coisa mais difícil que eu vi até hoje numa família é quem traz dentro de uma família pessoas que são usuárias de droga ou do álcool. Não é fácil. Mas, quem sabe é justamente aqui nós viemos para ajudá-los com que eles vão se modificando, vão se melhorando. Então a persistência na gente ter que tudo nessa vida passa e tudo tem uma razão de ser, a gente tem que ter a esperança no futuro e saber que isso daqui é uma simples fase. Eu sempre digo que nós temos um grande defeito. A gente anda de cabeça baixa, a gente não levanta a cabeça. Nós sempre olhamos o mundinho que nós vivemos. Até eu digo, falo muito isso para esses meninos, a gente acha que essa vida que nós estamos vivendo hoje, família, o Estado,
o emprego, a situação financeira que nós estamos vivendo hoje, é a nossa vida, é assim, é para sempre. Então sempre nós vamos estar sofrendo ou sendo felizes com aquilo que está em nosso entorno, na nossa vida. Só que tem um detalhe. Joana de Ângeles nos diz que Deus faz a nossa vida em pedacinhos para que a gente vá adquirindo todas as experiências possíveis. A vida, sem que a gente perceba, ela muda. Nós não percebemos, a gente esquece. A gente só vive o quê? O presente. Eu sempre gosto de fazer esse teste aqui, por isso eu coloquei na minha cabeça como que é importante a gente repensar. Aqui no nosso grupo que nós estamos conversando, vamos fazer uma experiência. Joana de Ângela ela dá um período para a gente fazer uma experiência, para a gente analisar, mostrar como que a vida ela muda sempre. Voltem na cabeça dos senhores a vida de vocês há 5 anos atrás, 2019, como que era a nossa vida? O meio que nós estávamos, o emprego, os amigos, como que era? Pergunto, é igual a vida de hoje? É igual a vida de hoje? Gente, eu nunca vi levantar uma pessoa e falar, era igual. Nunca. 100% de todos nós estamos mudando a nossa vida e nós não percebemos. Se a gente voltar então a 10 anos, a gente às vezes não vai nem se reconhecer naquela vida. Quem é aquela pessoa que estão falando que sou eu? Daqui 5 anos, se a gente puder voltar para 2024, a gente vai ver que a nossa vida mudou totalmente. Por que nós estamos dizendo isso? Aquilo que sempre o Chico nos falava, que Emmanuel nos dizia, tudo na vida passa, porque tudo muda, nós vamos sempre ter como se fossem vidas novas. E a gente, no convívio com a nossa família, nas dificuldades, nós temos que colocar isso na cabeça, são fases que nós temos que passar. Eu sei que a vida, a gente sempre quer ter o melhor possível nessa vida. Aliás, temos o direito, Deus nos criou para sermos felizes. Às vezes, antigamente, a gente aprendia, mesmo muitos espíritas diziam que a gente tinha que sofrer, que se você sofrer, você estava resgatando. Deus não pediu isso, gente. O que Deus pediu é para que a gente conserte aquilo que nós fizemos de errado. Mas não precisamos sofrer por isso. E a dor que nós sentimos é proporcional ao valor que nós damos a ela. Se nós estamos passando por dificuldades, é porque nós criamos as dificuldades. Nós fizemos isso. Nós estamos andando no caminho que nós traçamos. É muito simples. Hoje nós estamos caminhando aquilo que nós fizemos no passado, nós construímos a estrada de hoje. O que nós estamos fazendo hoje vai representar o que é o nosso futuro. É simples. Ação e reação, a cada um conforme as suas obras. Se nós não estamos felizes com o que nós estamos vivendo, vamos começar a mudar os nossos pensamentos, os nossos passos, as nossas construções, para que daqui 5 anos eu possa olhar para trás e falar, puxa vida, eu melhorei, eu cresci. Mesmo que não seja financeiramente, materialmente, mas espiritualmente e mentalmente eu consegui crescer. E é para isso que nós estamos aqui. E às vezes é também um entendimento, a gente aprende muito, tem aquele livro do Leon Denis, não sei se o senhor já viu, do Ser, Destino da Dor. Ele comenta muito isso, que a gente precisa aprender a ver que nós não somos simplesmente essa couraça, essa roupa de carne que nós temos. Nós somos muito mais do que isso. O nosso verdadeiro âmbito, o nosso verdadeiro ser, é a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, que ele vem revestido de um corpo espiritual. Esse é o que vai sobreviver. Esse corpo, daqui a algum tempo, nós vamos devolver para o planeta Terra. A gente não aprendeu do pó, nós viemos e ao pó
deixaremos aqui, mas é só o nosso corpo, não nós. E é tão interessante que esse próprio corpo que nós estamos hoje vestindo, nada mais é do que um empréstimo que Deus nos dá para a gente utilizar, uma ferramenta que Deus nos deu para a gente utilizar. Por favor, 1, 2, 3 azuis, por favor. A gente pode ver que é tão importante que a gente sofre tanto pela matéria, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós devemos ter, e na verdade não é nosso. O nosso corpo ele é formado de quê? De uma massa, molécula. Se a gente estudar biologia, ciência, desde lá a gente vai aprender isso. Aquele minúsculo que a gente falou, aquele grãozinho, aquela célula, quando nós começamos no útero da mamãe, ele vai se dobrando e vai crescendo. De onde que vem essa matéria para a gente crescer? Absorve o planeta Terra, através do leite, da alimentação da mamãe, vai se transformando e vai formando, vai colocando aquela matéria, depositando naquilo que vai ser o nosso corpo. Então ela vai o quê? Nos emprestando parte de sua matéria para que a gente possa ter nosso corpo. Quando nós desencarnamos, e não vamos virar borboleta, já estou avisando, né? Cada um vai para o lugar que construiu. O que acontece? Nós vamos o quê? Desmantelar o nosso corpo físico. E para onde que vai voltar essa matéria? Para a própria Terra. Aí nós vamos lembrar lá quando nós aprendemos na escola. Nada que se cria, tudo se transforma. Lembra? Ou seja, a massa que existe no planeta Terra sempre é a mesma. Ela nos empresta e nos toma de volta. Nos empresta e nos toma de volta. Então, quando nós saímos do planeta Terra, a gente pode levar alguma coisa dela que seja matéria dela? Não. O que nós vamos levar? O que nós aprendemos, a nossa mente, as nossas construções espirituais. Só isso que nós vamos levar. E se eu não construir direito? E se eu machuquei alguém? Nós voltamos e vamos ter que refazer. Imaginem, gente. Hoje nós estamos muito à moda de falar de droga. É o grande mal, né, que nós temos na humanidade hoje, é a droga. É somente quem convive com eles percebe que mal, que doença que realmente nós estamos convivendo com a droga e com o alcoolismo. É algo que realmente destrói. Imagina essa pessoa que hoje faz a venda, sobrevive de uma droga. Quantos espíritos ele está desencarnando? Ele está alterando a vida, ele está roubando as oportunidades de crescimento. Acham que amanhã esse espírito se arrepende e está tudo bem? Olha, me arrependi e vou lá para o nosso lar, vou para uma instância maior. Seria a justiça divina? E aquelas pessoas que ele desandou que hoje estão jogadas, um lá na sala da droga, um lá na sala do alcoolismo? Aí vem a justiça divina, volta e ajuda a recuperação deles. Aí a gente fala, é castigo? Não, é oportunidade para que a gente possa se equilibrar. Não pode existir felicidade, não pode existir a felicidade que nós tanto buscamos, principalmente 4, no mundo 5, 6 espiritual. azuis, por favor. Se a gente carregar, levar conosco essa chaga. Desculpa. Não, imagina. Uma coisa que a gente aprende é o seguinte: nós somos energia. Toda energia, o que acontece? Ela, a energia, nós chamamos de fluido cósmico universal, nome bonito, né? Mas é uma energia, um fluido que existe no universo. Hoje até a ciência já comprovou isso. Ela é como a água. A água não tem cor, a água não tem cheiro, a água simplesmente é inerte. Só que você consegue dar gosto nela, você consegue dar cor e você consegue dar o cheiro na água, né? Sim, desde que você adiciona aquilo que você quer. As energias que nós utilizamos para a formação da nossa matéria é a mesma coisa, ela é inerte. As energias que nós soltamos, o pensamento, ela é inerte. Qual vai ser a propriedade dessa energia? É aquilo que nós damos parte. Assim como nós mudamos
uma água, nós também mudamos a energia através dos nossos pensamentos. Essas energias estão aonde? A gente coloca dentro da gente. Quando eu trago, por exemplo, dentro de mim uma dor, um remorso, algo que eu sei que eu fiz, vai estar guardado lá, é a nossa sombra. Enquanto eu estiver carregando essas energias negativas dentro de mim, eu posso ser feliz? Não tem. Então aquele céu que a gente imagina, que a gente vai estar lá com os anjinhos cantando, ele não existe, porque o céu somos nós que construímos. Então se torna necessário, para que a gente possa ser feliz, a gente se equilibrar, a gente se livrando pouco a pouco, como André Luiz, você vê, lá na outra vida, que ele tinha esquecido, ali ele encontrou a Elisa, aquela mocinha que foi uma namorada, que ele tinha até esquecido. Ele não percebeu que um pedacinho dele, ele tinha deixado ali. É tão legal esse livro que eu falei para vocês, 1, 2, 3, Missionários da por favor. Luz, que ele diz o seguinte: olha só como é importante a gente tomar cuidado. Nós nos alimentamos de energias mentais dos outros. Parece loucura que nós estamos falando, né? Mas olha, imagine o seguinte: se você está andando e você encontra pessoas que estão nervosas, xingando, daqui a pouco você absorve aquele tipo de energia, você começa a modificar. Por quê? Nós absorvemos os pensamentos deles também e nós deixamos com que ele influencie a nossa vida. Da mesma forma nós fazemos com os outros. Então sempre, numa comunhão de dois seres, sempre vai existir a troca de energia e nós nos alimentamos de energias mentais. Como que nós vamos aprender? A purificar essa energia. Se eu, por exemplo, oferecer por aqui um cálice de vinho, você pode aceitar ou não. Quem não gosta de álcool não vai tomar. É a mesma coisa com as energias mentais que nós recebemos. Então se torna necessário que pouco a pouco a gente aprenda a filtrar e pegar as melhores energias para que a gente possa continuar numa vida mais ampla. E um detalhe, só para encerrar, né, que já está chegando o tempo, ele falou 5, mas depois eu queria que vocês também conversassem comigo aí, que eu gosto de aprender com vocês, tá? Quando a gente fala em família, normalmente nós pensamos na nossa família, o pai, a mãe, os filhos, e às vezes falamos, caramba, olha, muitas vezes a gente ouve, né? Caramba, eu aguentei esse homem, essa mulher, essa vida toda, mas eu vou aguentar essa encarnação toda para limpar meu karma, mas na próxima eu não quero nem saber. Gente, lê do engano. Se ficou alguma coisa falha, vai voltar junto. Pode ter certeza, porque não tem como não atrair. Não adianta. Então é melhor o seguinte: deixa em paz, deixa, não guarde mágoa, não guarde raiva, deixa a pessoa tocar a vida. Por quê, gente? Porque é o seguinte: existe algo dentro das leis divinas que chama-se lei da sociedade. Quando Jesus diz, né, quando ele substitui todos os mandamentos, substitui todos os ensinamentos só por 2, que amar a Deus, né, que entender o que é Deus, a sua criação, é o nosso Pai, e amar ao seu próximo. Então isso quer dizer o seguinte: enquanto a gente tiver a sombra da mágoa, né, do sentimento de vingança, o sentimento de raiva de alguma pessoa, nós estaremos carregando aquela sombra dentro de nós. Então muitas vezes esse que hoje está em dificuldade nada mais é um espírito que provavelmente lá no passado a gente também aprontou. E Deus está nos dando a oportunidade da gente recomeçar. Então mesmo que seja difícil, é o que eu sempre falo, a gente começa apurando a pessoa. Depois, com o tempo, você vai conhecendo, puxa vida, olha, tem uma parte boa, né, que Deus sempre ensina a ver a luz, não ver só as trevas. Aí você começa o quê? A aceitar a pessoa. Com o tempo, você começa a ver que ela está progredindo, está melhorando, tem alguma coisa boa, aí você começa o quê? A respeitar a pessoa, como ela é. Aí, com o tempo, você começa a amar a pessoa.
é um progresso que nós temos que fazer, demorado às vezes nem só nessa encarnação. Por isso que eu digo que a gente vai voltar. Enquanto a gente não terminar esse ciclo, nós próprios vamos atrair para que isso aconteça. Então, eu sei que é difícil, a gente falou aqui em honrar pai e mãe, mas que a gente pense em toda a nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta. Tudo que está são atrações que nós fizemos. O máximo que a gente pode fazer não é tentar mudar as pessoas, mas aceitar como elas são. E o melhor que a gente pode fazer, através do exemplo. Né? Se está difícil, puxa, vamos buscar através da oração, através do entendimento, e ver que também nós somos espíritos em evolução, e pode ter certeza que nós não somos amados por 100% das pessoas. Com toda certeza a gente também tem defeito. E assim como a gente gostaria que nos aceitasse, a gente aprende também a aceitar os outros. Isso é a lei de Deus, é o que Jesus nos ensinou. Tudo bem? Nossa, primeira vez que eu falo aqui que ninguém faz uma pergunta, hein? Vou pensando. Gente, eu não sei, a gente fala de família, às vezes mexe muito, né? Com as pessoas, tá? A gente não sabe o que cada um de vocês tem. Mas a gente sabe que é difícil. Né? Inclusive, quando a gente faz esse trabalho junto com as crianças da Fundação Casa, uma das coisas que a gente mais tem cuidado é de falar de família. Porque quando você fala de família, você toca em feridas muito profundas. É por isso que às vezes, né? Deixa eu agora vender meu peixe, né? Não, porque às vezes as pessoas, muitas vezes eu ouço, né? O que você está fazendo lá? Porque lá não tem jeito, né? São bandidos, são não sei o quê. Não, são nossos irmãos, né? São crianças. E somente quando você convive com eles e aprende que você vê que existe um mundo fora daquilo que nós conhecemos. Existem vidas que a gente não imaginaria que existisse. Né? Então, Aníbal, a gente, quando você conhece determinadas vidas daquelas crianças, e onde elas vêm, o que elas passam, fala, meu Deus do céu. Alguém não tomou passo? Entendeu? Então, a gente talvez estender isso para o mundo, para todas as pessoas que a gente conhece, que a gente não sabe o passado, não sabe o que a pessoa passou, não sabe qual é a construção que ela traz da personalidade dela. Então, a primeira coisa, principalmente aquele que quer seguir a doutrina espírita, que é uma filosofia maravilhosa, né? É justamente isso, buscar entender e aceitar as pessoas, principalmente aquelas que Deus colocou bem próximas a nós. E quanto pior elas forem, pode ter certeza que maior é a nossa dívida para com eles. Então, através do exemplo, a gente reverter isso daí. Tá bom, gente? Tempo? Ok? Não, foi aprovado? Preciso tomar cuidado, você não desinvesta a falar aqui, não fala mais. Gente, vocês querem algum comentário, alguma pergunta? Eu achei bem interessante a parte que você falou, porque eu nunca tinha pensado nisso, do álcool, as coisas, né? A pessoa que vende, então ela está influenciando. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Para mim, a pessoa estava vendendo, eu não ganhei a ponta dele. Mas eu não pensava dessa forma. Olha, você já ouviu falar do efeito borboleta? O efeito é o seguinte, às vezes, o fato de você pegar uma borboleta e matar, às vezes você começou a alterar a vida, né, o bioma daquela coisa, porque aquela borboleta, ela ia conseguir o quê? Pegar o pólen e esparramar, e você deixou que ela frutificasse. Você está modificando o mundo. Então, uma coisa nós temos que ter em mente. Deus nos deu algo que é um poder imenso. Primeiro, poder do pensamento. Quem cria as coisas e destrói somos nós, através do pensamento. Então, por isso que Jesus está orar e vigiar, Deus pensamentos. Tá? Segundo, nós somos co-criadores. Deus criou o mundo, mas nós também criamos ou destruímos. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós lançamos no universo, ele vai atingir alguém e vai mudar o nosso entorno. Tudo. Às vezes, até uma palavra que a gente fala, uma agressão que a gente faz, você está mexendo com aquela pessoa e você pode estar mudando até o dia dela, às vezes mudando a vida. Né? Vocês já ouviram aquela história do camarada que briga no serviço, aí briga na rua, chega em casa, chuta o cachorro. Né? Ou seja, você vai desenvolvendo o efeito dominó. Quando eu falo, às vezes, do álcool e da droga,
é o seguinte: puxa, mas eu viciei o Sérgio, sou responsável pelo Sérgio. Só que o Sérgio, para manter o vício que eu causei a ele tem que começar a também viciar outras pessoas. E também vou ser responsável pelos outros, que é o efeito dominó. A justiça divina é perfeita. Mas assim, gente, não precisa falar, puxa, mas vai dar muito trabalho para corrigir tudo que eu fiz. Mas é por isso que a gente tem oportunidades de quantas reencarnações forem possíveis. Tá? Que nem vocês estão vendo, o corpo aqui que vocês estão vendo está velho, desgastado, mas o espírito é jovem. Então ainda tem muito a crescer, muito a fazer, como todos nós. E mais um detalhe que eu sempre digo, né? Vocês olham para mim e veem, puxa, cabelo branco, pele enrugada, né? Cheio de artrose. É que vocês não viram o meu espírito. Ele tem 1,90 m de altura, olhos verdes, olhos morenos, né? É um corpo que não deu muito tempo, ficou desgastado. Gente, mas tem mais alguma pergunta? Eu queria mais uma. Você falou sobre as oportunidades da gente refazer algumas coisas, né? Porque normalmente a gente acaba imaginando que alguns erros a gente acaba levando a correção para uma próxima encarnação. Mas a gente ouve muito algumas pessoas falarem que enquanto você não resolve determinada situação ou corrige determinado comportamento, a vida sempre dá um jeito de te colocar diante de uma situação para ver como que você age, né? Isso também tem uma lógica dentro da espiritualidade? Sim. De que é melhor resolver, isso está ligado com o fato de que às vezes é melhor você tentar resolver aqui e por isso essa apresentação do que levar para depois? Olha, tem algumas coisas que Jesus já nos alertava sobre isso. Primeiro, né? Se pedirem para você andar no passo, já ande 2000, mas resolva. Não deixe para depois. E segundo, se teu olho ou tua mão for, né, a causa de teu escândalo, arranca-o e joga-o fora. Melhor que você entre aleijado na vida espiritual do que você trazer esse escândalo. Ou seja, não é lógico que nós não vamos tirar nosso olho e nossa mão. Como que ele diz, procure não levar os pecados, as sombras para o mundo. Aliás, gente, nós estamos aqui, é que a gente vê às vezes o planeta Terra como se fosse um lugar de prazer para a gente curtir o máximo possível. Mas isso aqui é uma escola. Eu falo que é uma escola e um hospital que a gente vem aqui para aprender a tirar os nossos defeitos, e é um hospital para curar chagas que nós vamos construindo do nosso próprio perispírito que nós vamos trazendo. Quem é que pode curar? Ah, Deus vai pôr a mão e vai te curar? Não, Deus não vai fazer isso. O que Ele vai dar para a gente são as ferramentas. Mas quem tem que fazer a obra é cada um de nós. Então, se eu quero melhorar, é só mudar a minha atitude e apagando essas sombras que a gente carrega. E não adianta, a sombra você vai levar para sempre até que você consiga destruir. Tá? É isso que Jesus passava para a gente. Gente, acho que bateu o horário, né? Pessoal, muito obrigado por ter me aguentado. Desculpe, né, das brincadeiras aí, mas infelizmente faz parte da minha personalidade. Isso aí está difícil mudar, tá? Só peço a Deus que os abençoe. O que a gente fala aqui não é para vocês pegarem o pé da letra, mas para refletir, né? Para pensarem bem, que às vezes a gente, depende do lado que nós olhamos, a gente sofre mais ou sofre menos. Se a gente entender que tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, existe também a luz, existe uma razão, e a gente entender que tudo aquilo é aprendizado, a gente começa a ver que a gente não precisa sofrer tanto. O sofrimento está na nossa mente, não está realmente naquilo que nós passamos. Porque o que nós passamos é a lição que nós precisamos aprender. É o amor de Deus nos dando a oportunidade para a gente se corrigir. Tá bom? Que Deus abençoe, tenham uma semana, um final de semana maravilhoso, tá? E que vocês possam receber aqui as energias que esse centro traz aqui com tanta vontade para vocês, tá, gente? Muito obrigado por ter me aguentado e pela companhia, tá bom? Fiquem com Deus.